Opa! Tudo bem, gente? Todo mundo de boa? Vamos lá para a segunda palestra. Eu tenho muita honra de chamar o professor Paulo Seleguin para a palestra de biorefinarias. Por favor, Paulo. Boa noite a todos, e eu aqui me sinto muito honrado pelo convite. Eu vou procurar, então, dar o melhor de mim aqui, passar o pouco que eu sei para vocês e fazer um esforço danado para que vocês não durmam, tá? Eu acho que eu não vou dormir, mas vamos ver, né? Bom, então a minha palestra, se eu só me aprontar aqui, eu vou fazer uma palestra, talvez bastante complementar ao professor que me precedeu aqui. Eu acho que vocês vão entender daqui a pouquinho. Então, eu vou falar sobre biorefinarias, né? Não sei se vocês sabem o que é isso. Vou falar em termos de vetores de energia, isso aqui imagino que vocês saibam, mas eu vou falar sequestro e armazenamento geológico de carbono. Tá? Então, eu vou procurar tratar desses temas de maneira assim, o mais amplamente possível. Tá? E eu vou começar, na verdade, falando do problema. Porque quando a gente fala de energias renováveis e tal, muitas vezes a gente esquece da parte social, da parte humana, vamos dizer assim, da dimensão humana que tem esse negócio. Então eu vou falar de energia e qualidade de vida. Em primeiro lugar, vamos pensar como engenheiros, né? Para que serve energia? Então, fazendo algumas contas muito simples, mas assim, bastante significativas, vamos imaginar aqui um consumo de 2.500 calorias por dia. Se você for num churrasco ou comer um McDonald's, você está comendo umas 5.000 calorias por dia, mas né, vamos fazer uma média. Você pega essas calorias, transforma em joules, divide pelo número de segundos que tem num dia, dá uma potência média de 120 watts. Essa energia, esses 120 watts, essa potência, é a energia que você tem para tudo, para falar, para se locomover, para o seu coração bater, para você respirar, para você subir uma escada, para você regular a sua temperatura através da transpiração e assim por diante. É óbvio que a gente tem picos, né? Atletas têm picos aí 2.000, 2.500 por breves intervalos de tempo. E quando a gente lá está assistindo aquele jogo chato lá, o Corinthians, né? Corinthians não, né? Corinthians é um jogo emocionante, né? Então a gente está ali gastando 90 watts. Tá? Mas assim, esses 120 watts é mais ou menos a potência aí de 2, 3 lâmpadas dessas fluorescentes. Tá? Mas esse é o nosso metabolismo. Tá? Agora, para que a gente usa energia? Petróleo, carvão, né? Produz eletricidade com isso, produz combustível com isso. Para que a gente usa? Se vocês pegarem aqui a produção básica de energia mundial, alguma coisa em torno de 500 hexajoules por ano, hexa é 10 a 18. Tá? Então, pegar esses hexajoules e dividir pelo número de segundos que tem no ano, tá? Você vai ter... e dividir por 7 bilhões de pessoas que é mais ou menos a população do planeta, você tem uma potência de 2.300 watts per capita. 2.300 watts é, digamos, 2 ferros elétricos ou um secador de cabelo, né, daquele pessoal que tem aquela cabeleira danada, né, tá, ligado 24 horas por dia, 30 dias por ano, 12 meses por ano, né, e para cada pessoa no planeta. Tá? Então a diferença entre esses 2.300 per capita e esses 120 per capita, dá um fator de 20, é enorme. Isso tem a ver com o quê? Com o nosso estilo de vida. Tá? Então, esses 2.300, para que serve? É a iluminação dessa sala, é o ar-condicionado, tá? É o carro que me transportou até aqui, são as máquinas que dobraram esses perfis metálicos para fazer essas cadeiras que vocês estão sentados, as máquinas agrícolas que araram o solo, né, para cultivar o maracujá, do suco de maracujá que a gente tomou lá no coffee. Tá? Então, tudo isso, né, que é importante para a qualidade de vida, iluminação, transporte público, tá? Sai desses 2.300.
Então, consumir energia tem muito a ver com o nosso estilo / qualidade de vida. Tá? E historicamente, né, a gente tem como traçar isso. Ou seja, ali há 1 milhão de anos atrás, na época do Homo habilis, né, do Homo erectus, alguma coisa assim, a gente só tinha lá os 120 watts para viver. Tá? Quando a gente dominou o fogo, foi a primeira vez que a gente dominou uma fonte de energia para o nosso bem, né? Para o nosso... por exemplo, isso é revolucionário, né? Você permitiu com o fogo, permitiu a cocção dos alimentos, com isso você tem acesso a uma quantidade muito maior de nutrientes que você não teria, né? Por exemplo, se você tentar se alimentar de feijão cru, né? Você vai aproveitar 0,1%. Se você tratar termicamente esse alimento, você tem muito mais. Então, dispor dessa energia possibilitou, né, uma abundância muito maior de alimentos. Então, se estima, por exemplo, que durante 1 hora do dia, né, os caçadores-coletores dessa época aqui conseguiam o alimento para o dia e o resto fazia o quê? Vai fazer a escrita, vai inventar novas armas, né, para caçar animais e assim por diante. Quer dizer, é revolucionário o uso da energia. E dando um salto nos dias de hoje, tá? Quer dizer, aqui tem o hominho, né, com a pasta, o terno, mostrando que ele tem uma atividade mais ou menos, né, como a gente conhece hoje. Né? Então você tem, em média, no planeta aqueles 2.300, mas se você olhar por países, então pegar aqui, por exemplo, o Canadá, que é um grande produtor de petróleo, 10.000 watts per capita. Tá? A França, que é um país... os 5.000, eu já vou mostrar, é um consumo per capita bastante bom em relação à qualidade de vida. Né? Então, por exemplo, a França é um país legal de se comparar, o Brasil está bem abaixo, e aí as tragédias. Né? Olha o Afeganistão, 120 watts per capita, mais ou menos o que se tinha 1 milhão de anos atrás. Né? A Índia, 750 watts per capita, o IDH de 0,6. Né? Eu não sei se vocês já viram o que é uma favela na Índia. Eu tive. Né? E quando eu voltei para São Paulo, eu achei lindo, maravilhoso, tudo limpinho. Né? Uma favela num país de IDH 0,6 é realmente uma tragédia. Então, né, e se a gente for olhar no detalhe, esse gráfico é interessante, né? Ele é a potência per capita em função do IDH. E o IDH, lembra, ele tem 3 componentes. Né? Ele tem a longevidade, mais o nível de instrução, tá? Mais o poder aquisitivo, né? O poder de compra daquele pessoal. Então, é um parâmetro de qualidade de vida bastante objetivo e comparável entre os países. Então, até alguma coisa aqui em torno de 3.000 watts per capita, você vê que tem uma fortíssima correlação entre qualidade de vida metrificado através do IDH, né, e o consumo de energia. Porém, um parênteses, não é que consumir energia vai melhorar a minha qualidade de vida. Não, é o contrário. Quando a minha qualidade de vida tende a melhorar, né, eu tendo a consumir mais energia. Então, nós, né, temos um trabalho social. Até 3.000 watts per capita, ou 5.000, como eu mostrei no slide anterior, a gente precisa fornecer essa energia para que a qualidade de vida possa aumentar. Isso através de transportes, através de iluminação, né, bens materiais, serviços, etc, etc, etc. Tá? Acima disso, você tem uma certa saturação, né, que são países, por exemplo, Emirados Árabes, né, que são produtores de petróleo e não tem o IDH tão bom assim. Tá? E Islândia, bom, Islândia é quase que Ribeirão Preto, então nem vale a pena comparar. Mas, por exemplo, Noruega, que é o maior IDH do mundo, tá? Também é um grande produtor de petróleo. A história que está por trás desses pontinhos aqui é fascinante. Desde Serra Leoa, aqui embaixo, Moçambique e tal, tá? A Noruega, por exemplo, a Noruega, ela, antes da Segunda Guerra, era uma espécie assim de, com muito respeito, até porque eu sou um daqueles países caipira, né? E hoje é o maior IDH do mundo, por quê? Porque a história é que eles constituíram um tal de fundo soberano, uma coisa que se tentou fazer aqui no Brasil, né? E isso levou, no caso deles, não vou dizer nada do nosso aqui,
no caso deles, levou a todo esse desenvolvimento. Então, a história que está por trás desses pontos é muito interessante. Agora, eu quero focar, né, para uma espécie de missão que eu quero nos propor, principalmente para vocês, né, alunos, futuros ingressantes. Vocês vão trabalhar, vocês vão influir muito nisso daqui. E o objetivo, a nossa missão social é fazer o quê? Pegar esse pessoal aqui, jogar para cá. Tá? Esse é o que nós vamos fazer. E eu quero mostrar um pouco essas coisas para vocês. Então, hoje, como é que funciona o sistema de fornecimento de energia? É o que a gente chama de economia baseada em carbono. Vocês sabem disso, eu não preciso me preocupar muito, né, em explicar. Mas, basicamente, é o seguinte. Apesar do Brasil estar um pouco fora da curva, né, é basicamente 80% das fontes primárias de energia, petróleo, carvão e gás. Né? Então, isso está preso lá no subsolo. Foi formado em períodos da Terra onde existia muito mais biomassa sobre a Terra, porque a concentração de CO2 era muito maior do que é hoje. Tá? Movimentação das placas tectônicas, isso aí foi a 2.000, 3.000, 7.000 metros de profundidade, e, né, aquela biomassa virou petróleo, virou carvão, virou gás. Hoje a gente recupera isso, bombeia para a superfície, né, numa taxa aqui de 16 terawatts, que é o consumo mundial médio, né? E com esses insumos todos, a gente produz o quê? A gente produz energia, compostos químicos, né, para o nosso energia e compostos químicos também para o nosso padrão de vida. E, né, como se trata de carvão, petróleo e gás, isso está ligado a uma reação química que pode ser de combustão, mas pode ser pirólise, gaseificação, pode ser outra. Mas basicamente eu peguei a mais simples, né, que é a combustão do metano aqui. Então, assim, esses 16 terawatts, tá, na verdade, você pode pensar assim, isso aqui é o metano, mas poderia ser carvão, poderia ser outros combustíveis. Então você vai fazer uma combustão, vai gerar gases, vai gerar calor. Esse calor você vai converter em exergia. Se vocês não estão acostumados, um parênteses, se vocês não estão acostumados com o conceito de exergia, pensem em eletricidade, né, que é o diamante das energias. É aquela energia organizada, no sentido termodinâmico da palavra, que você não tem eficiência, limite teórico de convergência. Você converte 100% de eletricidade em calor, mas é impossível converter 100% de calor em eletricidade. Tá? Você tem que jogar fora um pouco de calor, isso por causa da segunda lei da termodinâmica, e eu vou falar um negócio que vai parecer engraçado, mas a razão disso, né, de você ter esse limite, chamado de limite de Carnot, é porque o tempo anda para frente. Tá? Violar a segunda lei é tão dramático quanto fazer o tempo andar para trás. Tá? Mas então, eu uso muito esse conceito, pense em eletricidade, que é simples. Tá? Então, fecha parênteses. Então, esse é o nosso modelo hoje, baseado em carbono fóssil. Né? E, obviamente, nós todos temos a missão, vou voltar um slide aqui, de pegar essa população, que aqui deve ter uns 4, 5 bilhões de pessoas, né? E colocar num nível de consumo aí de 3.000 watts, 4.000, alguma coisa assim. Tá? Essa é a nossa missão. Mais concretamente, significa transicionar desse modelo que está aqui, que é o modelo atual, baseado principalmente em fontes não renováveis de energia. Tá? E olhando ainda um pouco mais no detalhe, né, eu gosto muito desse diagrama aqui, que é o diagrama de Sankey, do mix de energia dos Estados Unidos. Claro, todos os países têm isso daqui, mas o interessante aqui é que está nessa forma de Sankey, já tornando possível destacar 3 coisas interessantes. Eu faço até um link com a palestra anterior. As fontes primárias, pode ser, como eu disse, petróleo, carvão. Tá? Aqui embaixo, os setores de aplicação. Então, por exemplo, transporte. Né? E no meio, que seria esse grande quadradão aqui, os chamados vetores energéticos. Tá? Então eu brinco assim, gasolina não é energia, eletricidade não é energia. Né? Por quê? São vetores energéticos, é mais do que energia. E vetor energético o que é? Na verdade é alguma coisa, né? Uma matéria, gasolina, por exemplo, ou o fenômeno do transporte de elétrons, né? Que de certa forma carrega a energia.
Tá? Só que o fato de ser um vetor energético significa que tem uma norma por trás. Então, nós vimos na palestra anterior todos os requisitos que a eletricidade tem que ter, né, para ser vendida como energia elétrica. Quem regulamenta isso no Brasil é a ANEEL. Então ela diz lá, tem que ser tantos volts, mais ou menos, né, com a faixa de erro, tantos hertz, mais ou menos uma faixa de erro, né, e assim por diante. Mesma coisa, pegar o exemplo do óleo diesel. Né? Então o diesel, você tem, por exemplo, uma série de parâmetros físico-químicos normalizados, e, por exemplo, a viscosidade. Né? Então a viscosidade tem que ser aquela viscosidade e tem que ter essa variação com a temperatura para poder escoar direitinho na bomba de óleo diesel. Quando você vai substituir o diesel por um biodiesel, você tem um problema adicional, que é produzir o biodiesel nas mesmas características do diesel. Tá? E esse é o conceito de vetor energético. Tá? Agora, voltando aqui para o Sankey, então a gente vê, por exemplo, um problema que eu quero destacar. Fontes de energia diferentes, né, principalmente petróleo e carvão, né, são aplicados em setores diferentes. Então, carvão e gás natural, mas vamos pegar, né, petróleo, é basicamente, está vendo aqui? A maior parte desse verde aqui vem para o setor de transportes. O que é isso? Combustível líquido. Então, o petróleo está baixo hoje, né, o preço está relativamente baixo, que significa o quê? Que tem menos pressão econômica sobre o setor de transportes. Porém, o carvão não está. E o carvão no mundo é majoritariamente para a geração de energia elétrica. Tá? Então, cuidado, né, que a logística aqui, né, é diferente. Ah, mas não usa eletricidade no setor de transportes? Usa. Não sei se vocês conseguem ver. Tem um fiozinho aqui, olha, né, da caixinha que vem daqui de cima. Talvez a resolução aí vocês não consigam ver. Ele está vindo aqui, né, e está indo para o setor de transporte. Então é ínfimo. Né? Por quê? Porque é histórico, não quer dizer que não possa mudar. Né? Pode e deve mudar. Mas então o problema é mais complexo. Eu estou tentando pôr um pouco a complexidade para vocês, para a gente entender um pouco aquela missão que eu quero propor, né? De fornecer energia para toda aquela população que tem deficiência social, digamos assim. Tá, ok? Mas seguindo em frente, para tentar, né, me manter no tempo aqui, então, uma conclusão parcial, os vetores energéticos produzidos a partir de fontes renováveis de energia devem se adequar à infraestrutura existente. Então, o biodiesel tem que ter a mesma viscosidade do diesel. Ora, mas por que a soja tem que produzir um biodiesel com a mesma viscosidade do diesel? E lembra, o diesel, quando o diesel de petróleo foi desenvolvido, ele não estava competindo com ninguém. Tá? E é diferente de eletricidade, porque se você vai fazer eletricidade de fotovoltaica, por exemplo, fora os problemas de conexão com a rede e tal, que a gente viu muito bem na palestra anterior, né, eletricidade é eletricidade. Tá? Não tem esse problema da competição. Então, é o conceito de drop-in. Tá? Drop-in. Que assim, o nome vem, né, da parte de combustíveis líquidos, mas se aplica também a todos os vetores energéticos. Tá? Ok. Qual seria uma solução, ou qual é a solução que se tentou, que na verdade tem a ver com o acordo que foi firmado, agora em dezembro em Paris, né, com a comunidade internacional se comprometendo a desenvolver, implementar um modelo neutro em termos de pegada de carbono. Como seria esse modelo? Ora, você troca suas fontes de energia, eu coloquei aqui uma árvore, né, que no fundo é energia solar, mas podia ser eólica e tal, e tal, e tal, de tal forma que na produção de energia e compostos químicos, e tem reações químicas por trás, e essas reações químicas emitem CO2, então esse CO2 ele volta para a atmosfera quando você realiza aquelas reações químicas, só que esse carbono, essa molécula de carbono que está aqui, ela na verdade foi capturada pela planta aqui em cima, na reação de fotossíntese. Então é o mesmo carbono. Então, virtualmente, é um modelo neutro em termos de carbono. Isso foi
trabalhado por décadas e agora, em dezembro, em Paris, né, dezembro de 2015, se fez um grande acordo, inclusive um grande acordo bilateral Estados Unidos e China, nesse sentido. E eu quero mostrar que isso não é suficiente, infelizmente. O que está acontecendo? Não sei se você já ouviu falar da lei de Hubbard. Se imaginava, porque esse modelo neutro aqui, de pegada, e ele que justificou a criação do mercado de carbono, de crédito de carbono e tal, se imaginava que ia acontecer o seguinte, a oferta de energias fósseis, os 500 hexajoules, que é o nosso consumo, então carvão, petróleo e gás, isso daí iria declinando ao longo do tempo, por volta de 1990 a 2010, aqui, você tem aqui 20 anos, uma janela de 20 anos, e nesse meio tempo, quer dizer, isso aqui é com base na análise da produção de todos os países, produção de carvão, gás, e o que se conhecia de reservas provadas. Então, se tinha essa perspectiva, chamada lei de Hubbard. Então, com ela caindo, o preço subiria, quer dizer, a oferta caindo, o preço subiria, viabilizaria a entrada das renováveis. Então, as renováveis entrariam no cenário e a gente manteria, o consumo constante em 500 hexajoules. Tá? O que aconteceu de fato? De fato, aconteceu o seguinte, na medida em que uma reserva ia caindo, tá? Então aqui o óleo chamado óleo pesado, óleo baiano que tem na Bahia, que é um óleo extremamente viscoso. Tá? Então isso foi explorado, foi caindo, então a produção daquele poço, que é um ppm desse gráfico que de fato foi caindo, mas foram sendo feitas novas descobertas que foram sendo oferecidas. Então, por exemplo, o gás de xisto que vocês ouviram, areias betuminosas do Canadá, tá? Alguns óleos pesados aqui no Brasil, pré-sal, o Brasil tem pré-sal, a África tem pré-sal, aliás, os Estados Unidos tem pré-sal também, camadas de pré-sal que são muito profundas, e a tecnologia viabilizou a exploração desse óleo todo. Então, a oferta não caiu, ela foi mantendo. E, paralelamente, isso é muito importante, se subestimou muito as dificuldades técnicas da implementação das fontes renováveis. A gente viu isso ali na palestra do Ricardo. Quer dizer, toda aquela dificuldade que tem, por exemplo, para você acoplar fontes intermitentes de energia, vento, eólica, essas fontes são intermitentes, então você tem que ter... intermitente assim, em termos dos eventos pontuais, mas também, quando não tem vento, não tem geração. Então você tem que buscar essa energia em algum lugar. Tá? Então essas dificuldades de controle e gestão, mas também tecnológicas, é o caso dos biocombustíveis, foram em muito subestimadas e aí, por falta de competitividade econômica, elas acabaram não entrando. Tá? Então, esse que eu estou mostrando aqui é o cenário hoje, isso é a realidade. Tá? E só para não ficar na conversa, eu vou mostrar alguns números rapidamente. Quer ver? Olha, interessante essa curva vermelha. Isso aqui são as reservas da Venezuela. Tá? E em preto aqui está a Arábia Saudita. Então, ali em 2010, se descobriu uma reserva gigantesca em Bacia do Orinoco, tá? Que você tem, na verdade, se você pegar esse salto aqui, isso aqui são as reservas provadas de óleo. Tá? Eu vou mostrar gás daqui a pouquinho. Se você pegar esse salto daqui para cá, é praticamente uma Arábia Saudita inteira, que se descobriu ali na Bacia do Orinoco. O dia que mudar o governo, ou o governo ou a mentalidade do governo na Venezuela, e se tornar mais assim confiável para que investimentos sejam feitos, para que toda essa reserva produza e oferte óleo, você tem uma componente enorme para baixar o custo do óleo. Tá? Aqui também, as areias betuminosas do Canadá, se desenvolveu uma tecnologia para isso. Então, como eu estava mostrando para vocês, algumas reservas, alguns poços, algumas regiões vão caindo, mas outras vão entrando. Seja por descoberta, seja porque a tecnologia de exploração se viabiliza. Outro gráfico interessante são aqui é gás natural. Então aqui é interessante, a Rússia, sempre
Inclusive, não sei se vocês já ouviram falar, esses buracos que estão aparecendo lá na Rússia, são crateras. Não sei se dá para ver aqui umas pessoas aqui, né? Então, de repente, aparece um buraco assim lá. Isso aí é o permafrost derretendo, na verdade, né? E o metano que está aprisionado ali está sendo liberado, né? Então, sempre teve muito gás na Rússia. E eu falei disso por causa, daqui a pouco, falar rapidamente de aquecimento global, né? Então, tem a ver com isso que eu vou mostrando. Mas, por exemplo, aqui tem o gás natural liquefeito no Campo Norte, né? Então, você tem ali uma região de mar ali de uns 300 quilômetros. De um lado, você tem o Catar, né, que fez um investimento gigantesco. Ele já tem plataformas de produção de gás. Eles produzem o gás, já fazem a liquefação do gás, embarcam no navio e põem no mundo inteiro, tá? Do outro lado tem o Irã. E o Irã está entrando em acordo com a comunidade. Aliás, quando eles assinaram esse acordo nuclear, já tinha meia dúzia de navios-tanque ali no porto do Irã, esperando para levar petróleo para o mercado, tá? Então, para ser rápido aqui, né, vocês veem que essas fontes fósseis, elas estão e provavelmente estarão muito competitivas por muitos anos ainda, tá? E lembrando, né, eu estou criando um cenário para vocês para mostrar qual é a dificuldade que a gente vai ter para executar aquela nossa missão de oferecer qualidade de vida para aqueles bilhões de Serra Leoa, Índia e tal e tal. Tá? Mas então, vale a pena a gente fazer algumas conclusões parciais aí. Então, em primeiro lugar, as previsões para o declínio da produção mundial de petróleo e gás, segundo a lei de Hubbert, provaram-se prematuras. Aliás, desde 1910, desde um pouco antes da Primeira Guerra, que se acha que o petróleo vai acabar daqui a 10 anos. Tá? Sério mesmo. Né? Então, claro que vai acabar. É claro que vai acabar. Mas não é tão simples assim o problema, porque a gente, com novas tecnologias, a gente vai buscar cada vez mais longe, cada vez mais fundo, etc, etc. Segundo, as energias renováveis competem economicamente com as energias não renováveis, é óbvio, né? Que regula isso é o mercado. Né? Você, quando tem um carro flex, você faz o quê? Você olha o que é mais vantajoso, se é gasolina ou etanol. Tá? É assim que funciona. Outro ponto, no caso e específico para os biocombustíveis, né? Além de competirem, os biocombustíveis devem se adequar à infraestrutura desenvolvida para os combustíveis derivados de petróleo. Ou seja, o carro, o motor do carro, toda a infraestrutura de armazenagem, de distribuição, de processamento foi desenvolvida para combustível, né, gasolina. E o álcool, ou o que quer que seja, tem que se adequar. Mesmo que ele, por vocação, pudesse ser até mais eficiente. O etanol, por exemplo, é um combustível que, pelas características físico-químicas, ele daria para fazer um motor mais eficiente do que um motor a gasolina. Tá? Porém, ele tem que funcionar no motor que foi desenvolvido para gasolina. Taxa de compressão, por exemplo. Né? Então, como ele tem que funcionar no motor que foi desenvolvido no motor a gasolina, então ele acaba perdendo competitividade técnica, vamos dizer assim. Então, uma conclusão, né, sumarizando um pouco o que a gente está falando, as fontes fósseis vão permanecer por mais tempo. Infelizmente, com intensificação das emissões de CO2 e gases de efeito estufa de uma maneira geral. Tá? Então, olha, nós temos que aumentar a oferta de energia, né, para poder melhorar ali a sociedade e tal e tal. Isso, se a gente bobear, vai ser feito como? Em cima de todas essas fontes fósseis que tem, porque elas estão aí, são baratas, né? Então, esse é o nosso problema. Tá? Então, vamos lá. Porém, né, dentro dessas conclusões, além da intensificação das emissões de gás de efeito estufa, os modelos climáticos mostram o quê? Porque eu estou dizendo assim, né? Ó, a gente quer melhorar a vida das pessoas. Então, vamos consumir mais combustível. E o combustível que tem para consumir, em termos de viabilidade técnico-econômica, são os fósseis mesmo. Né? Mas vamos ver o que mostram os modelos climáticos. Dá para falar um dia sobre modelo climático? Eu vou falar 30 segundos. Né? Então, aqui, na verdade, é um gráfico, né, da variação da temperatura média do planeta. Digamos, hoje, isso aqui é o presente. Né? Então, se usam os dados passados aqui,
tá? Em termos de concentração de CO2 e tal, para ajustar o modelo. Aí você pega esse modelo ajustado com 1000 anos de história e faz uma extrapolação para o futuro. Essas curvas que estão aqui são os diferentes modelos. Por exemplo, se você contabilizar a forma como a nuvem é um negócio complicado, porque acima da nuvem ela reflete a energia do Sol, tá? Então chega menos energia na Terra. E abaixo da nuvem ela é um cobertor, né? Então segura energia. Então a forma como você modela, né, a interação térmica da nuvem muda completamente e não existe consenso entre os pesquisadores. Então cada um faz de um jeito, e o que se faz? Como todo bom engenheiro, a gente vai e faz uma média, e essa média aqui, ó, diz o seguinte, que nós vamos ter um aumento de mais ou menos 2 graus em 100 anos, de temperatura média. Tá? Só que é o seguinte, você precisa entender o seguinte, que 2 graus é um aumento suportável, né? Então, por exemplo, ali a Sibéria vai se transformar como o nosso centro-oeste, então vai ser ótimo para a Sibéria. Você vai poder plantar soja na Sibéria e tal. Tudo bem, nosso centro-oeste vai virar um Saara, né? Mas, digamos, melhora para uns, piora para outros. Tá ok? Então, 2 graus é aceitável, isso tem a ver com o acordo que foi feito, que tem a ver com aquele modelo de pegada neutra de CO2. Né? E se forem, por exemplo, 6 graus? Essa escala é muito sensível. Olha, 6 graus é assim, a espécie humana já está ameaçada de extinção se houver 6 graus de aumento na temperatura média. Por exemplo, uma das coisas que pode acontecer, porque aumentando a temperatura, você tem tempestades mais frequentes e mais intensas. Tá? E tem gente muito séria que estuda, né, faz estatísticas sobre intensidade e frequência de ocorrência e tal das tempestades. 6 graus de aumento da temperatura média, então você tem assim 10 furacões Katrina por ano no mundo inteiro. Né? Não sei se vocês têm ideia, foi o maior registrado. Então isso daí já começa a colocar em risco a espécie humana. Então é com isso que a gente está brincando. Tá? Só um parênteses. O que vai acontecer se a espécie humana desaparecer da Terra? Nada. A Terra vai sobreviver muito bem, obrigado. A Terra suporta, a nave Terra, né, suporta a vida há tanto tempo, já aconteceu tanta coisa na Terra, pode ter havido outra civilização, os Atlantes, né, eu não sou muito chegado, mas é um fato, né, pode ter havido outra civilização muito, muito, muito mais avançada tecnologicamente que a gente, e essa civilização desapareceu completamente, já as camadas, os continentes, já uns subiram nos outros e tal, e essa civilização está enterrada, a gente não vai achar nunca, né? Perfeitamente, nos 4 bilhões e meio de anos do planeta Terra. Então, se a gente desaparecer, passa 1 milhão de anos, está tudo de novo aí. Outros dinossauros ou outros bichos aí. Tá? Bom, então, essa transparência é importante por causa desse 2,5 que vem dos modelos climáticos. Tá? Porém, tá? Já se sabe que esse modelo de pegada neutra é incapaz de controlar a temperatura em 2 graus. Quer dizer, tudo que a gente já emitiu, né, basicamente a gente saiu de 300 ppm na atmosfera de CO2 antes da Revolução Industrial, estamos chegando aí, já o ano passado, 400 ppm de CO2 na atmosfera. Tá? Então, isso aí é milhões e gilhões, aí inventei um prefixo aí, né, de toneladas de CO2, isso já contratou uma alteração climática que vai passar de 2,5. Isso já se sabe, eu coloquei um paper recente aqui da Nature, né, mostrando que, na verdade, para você controlar abaixo de 2, e a gente precisa de abaixo de 2, porque se chegar a 6 é extinção, né, evento de extinção. Tá? Com modelos negativos em termos de emissão de CO2. Então agora já está se falando, numa parte do título da minha apresentação, que é sequestro de carbono e armazenagem geológica desse carbono. Ou seja, lembra, né? A gente pegou o carvão, o carbono que estava tranquilo lá, a gente bombeou ele para a atmosfera e agora a gente tem que pôr ele de volta lá no subsolo. Essa é a nossa missão. Se a gente quiser tirar aqueles bilhões de pessoas ali na Índia, na Serra Leoa e tal, quiser dar alguma qualidade de vida, a gente vai ter que
fazer isso. Então vamos ver qual é a dificuldade de fazer isso. Tá? Bom, já que a gente está falando de energia, então vamos nos propor um problema. Quanta energia seria necessário para ter esse balanço negativo? Ou seja, uma questão do Enem, vamos falar assim, uma questão do Enem. Porque as contas são relativamente simples. Nós temos hoje aqui o nosso ambiente, né, 2016, o nosso cidadão ali e tal, e eu quero construir uma máquina, tá, que vai pegar o carbono da atmosfera e vai, né, porque ele está todo diluído na atmosfera, certo? Como uma piscina, caiu ali uma sujeira, algo, então eu preciso limpar a água da piscina. Tá? Então eu quero remover uma certa quantidade de CO2 da atmosfera, através dessa máquina aqui, de tal forma que a minha atmosfera volte ao que era em 1800, antes da Revolução Industrial. Tá? Só para vocês terem uma ideia do tamanho. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Qual é o menor dispêndio de exergia, eletricidade, para remover o CO2 da atmosfera de forma que sua concentração caia para os níveis anteriores à Revolução Industrial? Tá? Essa nossa máquina, depois eu vou mostrar o mecanismo dessa máquina, mas vamos ver quanta energia essa máquina gasta. Tá? Bom, sim, entrando um pouco mais no detalhe para poder fazer a conta, essa aqui é a constituição da atmosfera hoje, então você tem 78,1% em volume, né, de nitrogênio, 21%, grosso modo, de oxigênio, depois argônio, e CO2 é 0,0360, já chega em 0,400, né? Nas útimas medições aí já está batendo nos 400 ppm. E eu quero, com essa máquina, né, remover ali aquele CO2 de tal forma que a concentração caia para 300 ppm. Tá? Essa é o que a gente vai fazer. Bom, a conta termodinâmica, não vou entrar no detalhe, é uma continha relativamente simples. Tá? Então eu vou calcular, na verdade, isso daqui é a segunda lei da termodinâmica. Eu vou calcular a energia mínima necessária para pegar essa concentração 0,360, diminuir para 0,300. Obviamente as outras se alteram um pouquinho também. Tá? Então, fazendo essa conta aqui, supondo que é tudo gás perfeito, lembra do cursinho, né? Gás perfeito e tal, como é que por você nunca estudei tanto? Tinha o PV igual a NRT, né? Então, é gás perfeito e tal, pá, vamos chegar no trabalho mínimo. Quanto dá essa conta? 2,3345 vezes 10 a 18 hexajoules. Né? O consumo de eletricidade, porque essa energia aqui tem que ser energia elétrica, exergia. Não pode, quer dizer, pode ser energia mecânica, que também é exergia. Mas não pode ser calor, por exemplo, essa energia aí. Né? Tem várias diferentes energias para diferentes aplicações. Então, o trabalho mínimo, a energia mínima, a exergia mínima necessária é 2 hexajoules, né? E o consumo de energia elétrica na Terra, hoje, anual, 75 hexajoules. Esse Ezinho aqui, porque quero destacar que é elétrico. Ou seja, né, o mínimo necessário seria equivalente a 32 anos de consumo de energia elétrica no planeta Terra. Como isso é um cálculo teórico e é o mínimo necessário, quando a gente for construir essa máquina, que vai ter imperfeições e tal, tipicamente isso vai ser 3, 4, 5 vezes mais do que isso. Ou seja, a gente está falando aí de 300, 400, 500 anos se a gente dedicasse 100% da nossa eletricidade para essa aplicação. Ou seja, é absolutamente inviável construirmos uma máquina para fazer isso. Mas é impossível? Não, né? Não é impossível. É aí que eu quero... Agora eu chego naquilo que eu estou propondo, que é, né, o que eu estou chamando de Sun Powered CCS Machine. Né? Uma máquina de fazer Carbon Capture and Storage, tá? Que é movida ao sol. Né? Se eu preciso de muita energia, então eu vou para onde? Vou para o sol, vou buscar essa energia no sol. Não adianta querer buscar isso no petróleo e tal. É difícil pra caramba, né? Tirar o petróleo lá, o pré-sal, 7.000 metros. Né? Então vamos para o sol. Tá? Como seria essa máquina? Vamos dar uma de Dom Quixote, até pus o Dom Quixote aqui. Né? Não sei se vocês estão vendo ele aqui. A ideia é meio quixotesca, mas eu acho que é legal sonhar
e correr atrás dos sonhos e com um pé no chão também, né? Por isso que o Sancho Panza está do lado, né? O Sancho Panza é o engenheiro e o Dom Quixote é o professor Pardal, o inventor, né? Então o engenheiro tem que ir lá fazer as contas e ver. Mas vamos sonhar um pouquinho com o Dom Quixote. Como seria essa máquina? Olha, quem faz captura de carbono desde bilhões e bilhões e bilhões, na verdade 1 bilhão de anos atrás, né? São as plantas, né? Fazem fotossíntese. Então ela faz isso para mim. Ela pega o carbono do CO2 e fagocita ele, entre aspas, né? E constrói moléculas, glicose, constrói moléculas mais complexas com isso. E ele usa para fazer isso que energia? Energia do Sol. A fotossíntese é uma reação química que precisa de energia para acontecer. Tá? Então, essa planta faz a captura para nós, eu não preciso construir aquela máquina toda esquisita ali, como eu estava mostrando para vocês, né? A planta faz a captura, de alguma maneira a gente vai injetar esse carbono no subsolo. Tá? E aqui, não sei se dá para ler, esse SCCO2, esse SC não é São Carlos não, é supercrítico. E eu já vou explicar o que significa. Então, essa nossa máquina vai, né, a biomassa vai sequestrar para nós, e as nossas unidades industriais vão produzir lá os vetores energéticos e tal, e também CO2 supercrítico para fazer essa injeção no subsolo aqui. Tá? Como seria isso? Então, isso é uma proposta, isso é quixotesco, mas é possível? Eu já estou terminando, né? Eu vou mostrar que sim. Né? E aí existem muitas oportunidades interessantes até de pesquisa. Agora, só um detalhe. Essa figura é legal para mostrar para vocês a disponibilidade de energia para fazer essa tarefa. Esse gráfico aqui, né, eu tenho... isso aqui é a incidência solar média, né, num dia, né, quer dizer, fazendo a média em toda a superfície da Terra. Tá? 89 mil terawatts. Né, isso aqui seria mais ou menos a energia, né, acumulada num dia. Tá? O consumo de eletricidade, tá, no planeta hoje está em 18 terawatts. Então, se a gente fizer, e esses pontinhos pretos aqui estão em escala. Então, se a gente fizesse aqui, ó, uma fotoelétrica, né, uma fotovoltaica ali no Atacama, por exemplo, né, quer dizer, pegasse essas áreas aqui, tá, e fizesse fotovoltaicas aqui na Austrália e tal, e nos Estados Unidos, nessa escala do desenho seriam capazes de suprir a todos os 18 terawatts ali que a gente consome. Ou seja, tem área pra caramba, porque, na verdade, nós não vamos fazer fotovoltaica, a gente vai plantar árvore, a gente vai plantar cana-energia, né, que é diferente de cana-de-açúcar, tá, eucalipto, essas plantas que capturam, né, e elas vão precisar dessa mesma energia, né? Essa mesma lei que eu fiz ali, que é balanço exegético, a planta obedece aquilo lá também. Né? Então, energia eu tenho sim. Né? O que incide de sol na Terra, né? Talvez a gente fizesse aquele sequestro virtualmente em 1 ano, por exemplo, todo aquele sequestro. Então, energia tem. Tá? Então, como seria? Agora eu vou entrar no detalhe um pouco nessa máquina, eu estou falando assim, uma máquina de sequestrar carbono, eu vou entrar no detalhe, porque ele é assim, meio máquina mesmo, né? E um pouco planta, né? Um pouco a parte agrícola, biológica. Né? Então, eu pus assim, uma possibilidade. Então, como é que nós vamos fazer? Eu vou cada vez mais no detalhe, mas eu vou pegar aquele modelo nosso, que era neutro, né? Eu capturo o carbono aqui, na planta, depois eu reemito ele aqui, na forma de CO2. Tá? Então, esse modelo é neutro. Tá? E lembra, eu tenho uma unidade industrial que produz ali eletricidade, gasolina e tal, né? Álcool, e também compostos químicos para a nossa qualidade de vida. Então, qual é a ideia? O que eu vou fazer? Em primeiro lugar, eu vou sacrificar um pouquinho dessa energia que eu estou produzindo. Tá? Então, eu vou tirar um certo delta ali, e vou reservar para fazer aquela operação. Né? De quê? Aqui, quem fez o sequestro foi a planta, foi a fotossíntese, né? Mas eu preciso produzir aqui embaixo
Lembra, eu expliquei para vocês o conceito de vetor de energia. Agora eu vou explicar o conceito de vetor de carbono para armazenagem, para criação de um balanço negativo. Então, esse delta de energia, eu vou usar para produzir o vetor de carbono. Esse vetor é, como eu estava dizendo, o CO2 supercrítico, e eu já vou explicar o que é. Então, eu vou produzir esse CO2 supercrítico, que na verdade é CO2, gás, né? CO2, dióxido de carbono, elevado a uma pressão e a uma temperatura que ele se torna supercrítico. Tá? E, na condição de supercrítico, ele é adequado a permear, né, nos reservatórios geológicos, seja uma rocha porosa ou pode ser um aquífero salino, por exemplo. Tá, ok? Agora, é óbvio que só vai funcionar se for viável economicamente. Então, qual é a ideia econômica? Isso o Dom Quixote já pensou. O Dom Quixote está ali. Né? A gente só está de butuca, né? Nós somos o Sancho Panza aqui, a gente só está de butuca, mas peraí, que horas eu tenho que fazer as contas aqui e tal e tal. Né? O Dom Quixote já sacou o seguinte, falou, olha, se eu vou vender menos energia elétrica, eu vou ter uma perda de receita, correto? Então, essa perda de receita, com eletricidade, por exemplo, pode ser compensada pela venda de créditos de carbono. E esse crédito de carbono hoje, ou nesse modelo negativo, ele é um crédito real, ele é um carbono que realmente você tirou da atmosfera e aprisionou ele no subsolo. Tá? Porque hoje é um modelo neutro, né? Eu deixo de emitir e aquilo que eu não emiti, eu vendo para quem não pode deixar de emitir. Então, não há sequestro físico de carbono, apenas eu não emito para outro poder emitir. Tá? Porque se visava um modelo neutro. Tá, okay? Então, economicamente, isso tem chance de dar certo, desde que haja um acordo, né, e que se compre esses créditos físicos, né, que são físicos agora de carbono, a um preço que viabilize o negócio. Então, no primeiro momento, é um momento de desenvolvimento tecnológico mesmo. Eu já vou mostrar as tecnologias e os gargalos tecnológicos. Mas, num segundo momento, é análise técnico-econômica. Tá? Você vai fazer o fluxo de caixa do seu investimento, vai calcular o payback, vai calcular a taxa de retorno, o valor presente líquido, todos aqueles parâmetros econométricos que têm que ser suculentos o suficiente para atrair investimento. Tá? E isso tudo vai depender do valor estipulado para o crédito de carbono. Tá? Então, esse modelo tem chance de dar certo do ponto de vista econômico. Agora, vamos ver do ponto de vista técnico, né? Em termos de cenário. Né? Então, aqui uns dados, uns números, que eu fiz umas continhas aqui, me desculpem pelas transparências. Agora que eu estou vendo, meio em inglês, meio português. Né? É um problema de reciclagem, né? Minhas apresentações são verdes, né? Então eu estou reciclando transparência, então tem hora que eu deixo em inglês e eu nem percebo. Então me desculpem por isso. Eu fiz um estudo de caso, que é o que eu vou mostrar para vocês, e eu comecei assim, se a gente pegasse uma usina de cana, que ela faz esse processamento, você planta biomassa, né? E depois você transforma essa biomassa em vetor energético, né? Que é o etanol e a eletricidade. Né? Dá para fazer biodiesel também de cana, tem uma série, mas aí é tudo incipiente ainda. Tá, okay? Mas então, uma usina típica no Brasil, e o Brasil é muito avançado nisso, não subestimem, apesar da crise atual, uma usina de cana no Brasil processa, em média, 500 toneladas de cana por hora. Tá? Isso durante 200 dias por ano. Tá? Então, isso daqui já é uma média, tem quase 50 anos aí de experiência e maturidade. Né? O país que está mais próximo do Brasil em termos de escala industrial é a África do Sul, a Austrália. O curioso é que a tecnologia começou na África do Sul, no início dos anos 1900, mas hoje está mais avançada aqui, a parte industrial, a parte bioquímica não. Né? Mas então uma usina típica no Brasil, que é commodity já, processa 500 toneladas, ela emite 2 toneladas por hora na fermentação, tá? E emite 80 toneladas por hora de CO2 na combustão do bagaço e palha. Tá? Isso aqui assim, é como se estivesse falando, o
o carro típico, né, é um carro de 100 cavalos, ele consome tanto, anda tantos quilômetros por hora, né, e é claro que tem toda uma variabilidade de carros, né, mas isso é bastante representativo. Agora, qual que é a ideia? Se eu pegasse todo esse CO2 aqui e não emitisse para a chaminé, porque lembra, isso aqui, esse carbono e esse carbono aqui, eles vieram da onde? Vieram da biomassa que sequestrou da atmosfera fazendo fotossíntese. Então, se eu emito na chaminé ou nas dornas de fermentação, eu estou pondo de novo esse carbono para a atmosfera. E a ideia não, a ideia é pegar esse carbono e botar lá no subsolo. Tá? Então, vamos imaginar que eu faça isso mesmo. Tá? Não vou emitir, eu vou trocar a tecnologia de combustão lá da caldeira, já vou mostrar, de forma que eu não emito. É uma caldeira, né, uma fábrica sem chaminé. Tá? Mas vamos ver o que isso significa em termos de tamanho. Tá, ok? Então, uma usina, né, emite isso, se ela não emitir isso, então ela captura por ano 0,43 milhões de toneladas, né, por ano. Se você multiplicar por 400 usinas, quando eu fiz a conta tinha 400, aí com a crise andou fechando várias, né? Isso vai reabrir. Tá? Então, se você multiplicar isso por 400, que seria o número de usinas, pelo menos na época que eu fiz essa conta, você tem uma retenção de 292 milhões de toneladas por ano, que se equipara às nossas emissões totais, né, brasileiras. Então, olha só, isso é uma conta de ordem de grandeza, é óbvio, né? Então, olha que interessante, só o setor sucroenergético seria capaz de anular as emissões brasileiras. Se você coloca toda a parte de biomassa para geração de energia, eucalipto, capim-elefante, né, e se você ainda incluir os resíduos agrícolas, então você tem condição, o Brasil tem condição de ser um grande vendedor, né, exportador de crédito de carbono, mas crédito real. Tá? A África, idem, porque são países que têm solo, clima, insolação adequadas, né? Aquela faixa vermelha naquele slide que eu mostrei de insolação no planeta Terra. Vermelha não, né? Amarela, né? Amarelada. Então, é bastante significativo. Realmente é possível, né? Na verdade, se sabe, é que eu não tenho tempo de mostrar os detalhes, né? Mas, assim, o potencial técnico-econômico da agricultura no planeta Terra é 3 vezes o consumo de energia no planeta Terra. Então, se consome mais ou menos 500 hexajoules por ano no planeta Terra e se poderia produzir de biomassa agrícola 1.500 hexajoules por ano. Tá? Então, tem espaço suficiente. Se toda essa biomassa a gente não emitisse o correspondente CO2, então a gente estaria, sim, num ciclo negativo de carbono. Então, nós vimos, primeiro, economicamente pode ser viável. Em termos de cenário técnico, né, não estou entrando no detalhe técnico, em termos de cenário técnico, sim, também. Por quê? Porque a gente tem toda uma agroindústria, né, que poderia. E no Brasil, em particular, como a gente já tem a indústria do etanol madura, instalada e tal, né, então isso é bastante factível. Então, parece que está animador, né? Ou pelo menos nesse momento, digamos que eu seja o Dom Quixote e vocês o Sancho Panza. Então, eu acho que eu consegui motivar o Sancho Panza, né? Eu me considero mais o Sancho Panza, sabe? É que eu escutei essas histórias também de um Dom Quixote ou de alguns Dons Quixotes, né? Mas assim, legal. Pode ser viável economicamente, pode ser viável em termos de cenário técnico. Vamos ver então os detalhes técnicos, né? E aí sim, a gente vai entrar na engenharia. Tá? Então, para ver isso, eu vou fazer o tal do estudo de caso. E aí, obviamente, eu vou apresentar de forma muito rápida, mas né, só para... Eu não tenho os detalhes, eu não teria tempo para apresentar os detalhes. Mas então, eu vou fazer um estudo de caso. Como transformar uma usina de cana numa máquina, né, de fazer CO2 supercrítico, tá? E esse 1G, 2G são os vários vetores energéticos, incluindo plásticos, solventes, ou seja, aqueles compostos químicos. Tá? E me perdoem de novo pelo inglês, português, tudo misturado. Então eu vou fazer um retrofit numa usina normal, não sei se alguém é de Guaraci, né? Essa usina Guaraci,
Aqui está a represa de Marimbondo no fundo, né? Aliás, tem uns restaurantes aqui que dá para comer um peixe excelente ali. Mas isso aqui é uma usina típica de 500 toneladas por hora, tá? Típica, é commodity. Você quer comprar uma usina dessa? Tira 200 milhões de dólares lá do seu porquinho, tá? Oferece terreno, um ponto de água e tal, a empresa vai lá, 2, 3 anos depois, ela te entrega a chave da usina e você começa a operar. É assim, turnkey, né? É um negócio suficientemente rodado para estar nesse ponto. É mais ou menos como comprar um carro na concessionária. Então, a ideia é isso, e é muito simples, na verdade, né? A cana chega aqui, processa, no caso aqui, um difusor, tá? O bagaço vem aqui na caldeira, a foto foi tirada do topo da caldeira, aqui você tem o caldo, aqui a fábrica de açúcar, aqui a fábrica de etanol. Perdão, contrário, aqui etanol e aqui açúcar, tá? Então, é muito padrãozão isso daqui, né? A ideia é isso, só que isso faz só etanol e eletricidade, e açúcar também, né? E a caldeira, que não está aparecendo na foto, está emitindo aquelas toneladas de CO2, porque ela está queimando o bagaço, produzindo vapor, né? O vapor vem por essas linhas aqui, ó, para onde é necessário o vapor. Então a ideia seria transformar essa usina, cujo processamento aqui, o diagrama de processamento está aqui, né? Simplificado, a cana, eu tenho processamento mecânico, extração do suco, fermentação, destilação, etanol, tá? Se eu quiser fazer açúcar, eu pego o caldo, evaporo e tal, né? E o bagaço ou a palha, mando para uma caldeira convencional, tá? Ela aspira ar, produz vapor, e aí eu gero exergia aqui, tá? Isso é o convencional. O que eu teria que fazer para construir aquela máquina de CO2 supercrítico, de produzir CO2 supercrítico? Então eu teria que adicionar algumas coisas aqui. As caixinhas amarelas que eu coloquei são coisas que envolvem novas tecnologias, tá? Que ou está, digamos, sendo testado, por exemplo, isso daqui seria pegar o bagaço e a palha, sacarificar, né, para produzir açúcares e aumentar a produção de etanol. Não sei se vocês sabem, né? Celulose é um polímero de açúcar. A única coisa, então esse tecido, tudo que é material fibroso é um polímero de açúcar. Se você conseguir quebrar esse polímero nos monômeros de glicose, você fermenta, tá? Então os fungos fazem isso, graças a Deus, né? Saccharomyces, né? Então, se bem que a Saccharomyces não faz isso, mas a Saccharomyces faz essa fermentação aqui, ó. Faz o vinho também, faz a cerveja, né? Tá? Mas essa tecnologia aqui, dessa caixinha amarela, está num grau de maturidade menor, né? Aqui, por exemplo, a tecnologia de oxicombustão, que eu já vou explicar, já existem caldeiras de oxicombustão para carvão, caldeiras industriais de oxicombustão, tá? Já existe isso para carvão. Mas, seja como for, as caixinhas amarelas são novas tecnologias. O resto é coisa já bem, como a gente diz aqui, na carne de vaca. Tá? O fato, então, é que a gente vai... o foco que eu preciso dar aqui é na oxicombustão. O que entra aqui não interessa muito. Tá? O que é essa oxicombustão, essa tal de oxicombustão? Eu vou voltar 2 slides. A caldeira convencional, ela queima, né, a biomassa, o combustível, com ar. E o ar tem 78% de nitrogênio, lembra? Então, quando você queima... Vamos fazer um negócio bem simplificado. Quando você queima o seu combustível com ar, você tem CO2, bom, você tem água também, tá? Essa água é água que vem na umidade do próprio combustível, mas também é água formada na reação química. E, obviamente, se você aspirou nitrogênio, você emite nitrogênio, né? A temperaturas aí abaixo de 1.500 graus, a formação de óxido de nitrogênio é muito baixa, tá? Então, esse nitrogênio, inclusive, é importante para impedir que a temperatura aumente muito aqui. Agora, se você não tiver o nitrogênio, ou seja, se você fizer uma combustão com oxigênio puro, o que você vai ter? Você vai ter CO2 e água, virtualmente. Tá? Então, você tem água e CO2. Separar a água de CO2 é extremamente fácil, porque é só baixar um pouquinho a temperatura que a água condensa. Né? Tipicamente, aqui na chaminé, você tem temperaturas aí de 170 graus, por exemplo. Então você abaixa aí a 80 graus, que a água condensa. Inclusive é interessante, né? Um desenho a água
você recupera a água do processo. Um parêntese, o balanço hídrico numa usina é negativo, isso é um ruim, na verdade, né? Então, recuperar essa água permitiria não precisar importar água no processo. Mas então, eu separo a água, né? Desaguo os gases, e aí eu faço aquele procedimento de compressão e produzo o CO2 supercrítico. Então, eu tenho que desenvolver essa caldeira de oxicombustão, que significa combustão com oxigênio. Só que para fazer a combustão com oxigênio, eu preciso produzir oxigênio, ou seja, eu tenho que ter uma tecnologia aqui de separação do oxigênio do ar. Tá? E é aquele delta de energia que eu falei para vocês, eu vou gastar aqui, exatamente nessa separação. Tá? Então, aquele excedente de energia elétrica, né, eu vou tirar um certo delta aqui, e esse delta eu vou investir aqui na separação do oxigênio. E isso tem que ser feito de tal maneira que esse excedente ainda seja positivo, né? E se nos cálculos ele se torna negativo, significa que eu estou, na verdade, importando energia aqui para o processo. Tá? Vamos entrar no detalhe um pouquinho, como seria, tá? Só para explicar as etapas aqui. Então, eu tenho uma caldeira tradicional, né? Aqui nesse ponto aqui eu tenho produção de vapor superaquecido, alta pressão, alta temperatura, né? Eu expando esse vapor num primeiro estágio de uma turbina. Essa setinha vermelha é a minha produção de exergia. Pensa em eletricidade, né? Essa setona vermelha aqui é o meu barramento de exergia. Né? Então, toda a exergia que eu produzo, eu jogo no barramento, e tudo que eu tenho lá na minha usina que precisa de exergia, eu tiro daqui, e teoricamente sobra um tanto para eu exportar para a rede. Tá? Então, eu tenho uma primeira turbina aqui produzindo exergia, tá? Vapor vem, volta lá para a caldeira, expande no segundo estágio, produz exergia, né? E eu tenho vapor aqui nesse ponto 6, que se eu precisar ainda de calor de processo, eu jogo. Isso são aqueles, fisicamente, eu vou voltar, né? Essa setinha amarela aqui, fisicamente, são esses tubos aqui que eu desenhei, né? Esses tubos aqui de vapor, tá vendo? Então você precisa de vapor, por exemplo, para aquecer a água. Nossa, está super poluída a minha figura aqui, mas para aquecer a água, para aquecer o caldo e tal, eu uso o vapor ali do ciclo, né? Então, esse meu barramento de exergia. Tá? Então, esse aqui seria a produção, né, de exergia. E vamos olhar ali a parte de oxicombustão. Eu tenho, basicamente, duas famílias de tecnologia para separar oxigênio. A separação criogênica, que ela não é viável, na verdade, quando a gente já fez as contas, né? Então, ela não é viável energeticamente para essa aplicação. E eu tenho as tecnologias de membrana, separação por membrana. Tá? É uma tecnologia cujo consumo energético a torna adequada para essa aplicação, viável para essa aplicação, porém não existe ainda separadores de grande escala. Então esse é um gargalo tecnológico. Então eu tenho aqui um separador de membrana, que obviamente precisa de exergia, então está aqui a eletricidade, né? Então eu peguei a eletricidade ali do barramento, acionei, na verdade eu preciso comprimir o ar, esse ar entra num separador de membrana, eu tenho nitrogênio aqui, basicamente, né? E ele tem valor comercial também, né? E virtualmente oxigênio puro. Tá? Então ele entra em contato, ele é injetado ali na caldeira, o combustível está vindo aqui, queimou combustível, né? CaHb, isso aqui é uma molécula genérica, né, de biomassa, eu tenho na chaminé o quê? Virtualmente um fluxo puro, né, de CO2 e H2O. Passo seguinte, bom, tudo bem, eu tenho sempre cinzas e tal, vou remover, mas eu vou resfriar para recuperar a água aqui embaixo. Tá? Então, essa água aqui, que é vapor d'água, tipicamente a 170 graus, depois que aqui você está tipicamente a 1000 graus. Né? 1000 graus, aí esses gases aqui atravessam ali, se resfriam nas serpentinas de água, né? Tipicamente a 170, então você diminui isso daqui um pouquinho, a água condensa, beleza. Aí você tem aqui um fluxo puro de CO2. Próximo passo, um detalhe importante que eu estava mencionando para vocês. Né? Se você queimar com oxigênio puro, o que vai acontecer é que a temperatura vai passar de 3.000 graus, 2.700, alguma coisa assim. Tá? Depende um pouco da constituição química.
isso não é possível. Então você tem que jogar algum gás inerte, alguma substância inerte para controlar essa temperatura. Na atmosfera, quem faz isso é o nitrogênio. Ele entra e sai. Ele entra frio e sai quente. Então ele rouba calor, portanto a temperatura fica controlada, né? Aqui está no jeito, né? Só usar água mesmo. Vocês nunca fizeram churrasco, por exemplo, e está quente demais, o sujeito vai lá e joga um pouco de água, né, para baixar a temperatura do fogo. É exatamente isso. Tá? Nas caldeiras de oxicombustão a carvão, como a quantidade de água é muito pequena, na verdade eles circulam o próprio CO2. Né? Isso causa problemas. Então, no caso de caldeira para biomassa, tem essa vantagem técnica, né, de poder usar a água para controlar a temperatura de combustão. Então, eu vou dizer, a minha temperatura aqui não pode passar de 800 graus. Então, ele vai pôr mais água ou menos água, né? Água líquida. Então, a água entra líquida aqui embaixo, nesse spray, né? E sai na forma de vapor lá em cima. Então, nessa vaporização, ela rouba energia da reação e aí a temperatura não sobe. Mas, então, tudo bem, eu tenho um fluxo de CO2 puro aqui, próximo passo, vou fazer uma série de compressões, né? E resfriamentos, e aí eu tenho CO2 supercrítico. Agora, olha que interessante, né? Eu destaquei em amarelo aqui esse nosso sistema. O que está entrando? Está entrando biomassa, tá? Está entrando ar aqui, eu nem destaquei, né? Mas deveria. Então, está entrando biomassa e ar. E está saindo o quê? Está saindo o meu vetor de carbono, que é o CO2 supercrítico. Está saindo água, isso é bom. Na verdade, isso aqui eu preciso no meu processo. Hoje, para cada litro de etanol, para cada tonelada de cana, você precisa importar 2 toneladas de água. Importar. Sabe onde isso vai parar? Na atmosfera. Tá? Na atmosfera, porque são essa água toda que está aqui saindo, né? Sai pela chaminé. Então você tira a água lá da represa de Marimbondo, que estava no fundo da foto, e uma usina de cana é um umidificador de ar gigante. Tá? Então, o que está saindo? O vetor de carbono, a água, que é bom, porque o meu balanço inclusive é negativo, nitrogênio, que tem algum valor comercial, e, teoricamente, exergia, ou seja, eletricidade. A questão é, se quando eu fizer todas essas contas aqui, porque, repare, esse processo de separação de oxigênio precisa de exergia, né? Então, será que o meu balanço aqui ainda é positivo? Ou seja, a exergia que eu estou exportando aqui é positiva? Porque se for negativa, na verdade, está entrando energia aqui. E aí o negócio não é viável tecnicamente. Tá? Então, a gente fez algumas contas e, sim, né, com tecnologia de separação de membrana e tal, isso é possível. Mas, pelo menos no mundo Excel. O mundo Excel é um mundo lindo, maravilhoso, tudo funciona, né? A hora que você chega, o diabo mora nos detalhes, né? Vocês sabem muito bem disso. Eu não vou entrar nos detalhes, obviamente, eu já estou terminando a minha apresentação aqui, mas assim, eu adoraria falar um dia inteiro sobre as contas, os balanços energéticos, exegéticos e tal desse negócio aqui, e mostrar os desenvolvimentos que estão sendo feitos aqui. Tá? Eu já vou começar a concluir, porque eu quero mais assim fazer uma apresentação meio assim Discovery Channel para vocês, né? É a descoberta, é o prazer da descoberta. Eu estou falando de coisa tão ampla, né? E eu quero, na verdade, a história do Dom Quixote motivando o Sancho Panza, né? Sendo eu o Sancho Panza, né? Eu quero falar de muita coisa, então eu vou fugir um pouco dos detalhes e fico à disposição se alguém quiser, obviamente, se aprofundar nesses temas, tá? Então, é óbvio, eu falei tanto CO2 supercrítico, né? Eu não sei se vocês sabem o que é CO2 supercrítico, então eu vou falar o que é CO2 supercrítico. E por que é importante que ele seja supercrítico, e não gasoso, e não líquido, e não sólido, tá? O porquê está ligado... Porque, assim, o CO2 é o problema, né? É o que está causando aí o aquecimento global, entre aspas, né? Então, ele é o problema, mas ele tem uma característica extremamente interessante. Se você olhar o diagrama pressão-temperatura, né, do dióxido de carbono, então eu tenho aqui nessa região, aqui, bom, explicando o gráfico, pressão em bar, temperatura, nessa região ele é sólido, né? Isso aqui é gelo seco, a calota polar de Marte é uma calota polar de gelo de CO2, então existe, né? Na natureza, na Terra, em condições muito, muito extremas, você encontra CO2 sólido, né?
Nem vou entrar muito no detalhe. Mas assim, o que tem, basicamente, é gás. Aqui eu escrevi vapor, devia ter escrito gás, né? E numa região aqui, líquido. Tá? Então, acima de uma certa pressão e de uma certa temperatura, como está aqui, né? Então, acima de uma certa pressão e acima de uma certa temperatura, ele é chamado de supercrítico. Tá? O que acontece nessa região, eu vou falar um negócio interessante, não acho que é tão inusitado assim, mas é o seguinte, e eu vou mostrar um gráfico já já. Quando você aumenta a pressão e a temperatura em condições que são brandas, tá? Olha lá, 31 graus, isso é tranquilo. E 70 atmosferas nem é tanto, porque, por exemplo, gasoduto de metano trabalha com 200 atmosferas. Então a gente tem tecnologia para trabalhar nessa temperatura e nessa pressão tranquilamente. Isso é uma característica do CO2. Se você tivesse que fazer água supercrítica, você tinha que subir acima de 350 graus, 200 bar, alguma coisa assim. 300 bar, eu nem lembro direito. Tá? Então, o CO2 se torna supercrítico em condições relativamente brandas. Agora, o que acontece no supercrítico é mais ou menos o seguinte. Ó, eu vou pegar, imagina essa jarra, ela tem imagina que é líquido embaixo e em cima é vapor d'água. Por que a água líquida fica embaixo e o vapor d'água fica em cima? Porque a densidade do líquido é muito maior que a densidade do vapor, correto? Supondo que aqui tivesse tampado e tivesse só vapor d'água. Na região de supercrítico, a densidade da fase líquida se iguala à densidade da fase gasosa. Então, na verdade, uma mistura na outra. Eu tenho uma foto, já vou mostrar. Quando você vê isso, né, a fase líquida com a mesma densidade da fase vapor, então não forma mais essa interface, uma se dilui na outra e fica uma espécie de emulsão, como se fosse uma maionese. Tá? E o interessante do CO2 é que a densidade então, do supercrítico, significando isso, né, que o gás tem a mesma densidade do líquido, porém a densidade do supercrítico está muito próxima da densidade do líquido. Ou seja, a densidade alta, né? Porque a densidade do líquido é mais ou menos 1000 vezes maior que a densidade do gás em condições normais de pressão e temperatura, se fosse água, por exemplo. Né? Porém, a viscosidade do CO2 supercrítico está próxima da viscosidade do gás, que é 1000 vezes menor que a viscosidade do líquido. E por que isso é importante? Eu já vou mostrar para vocês. Tá? Só um detalhe aqui que eu estava pulando, né? Então, nesse diagrama você tem condições interessantes, por exemplo, para armazenagem, isso que eu estou falando, de densidade e viscosidade, nos reservatórios geológicos que eu falei para vocês, né? Aquífero salino, uma rocha porosa e tal. Tá? Eventualmente, para tubulação de CO2 ou transporte por navio, você tem caracteristicamente outras regiões. Mas nessa região de supercrítico, o CO2 tem propriedades termofísicas e principalmente densidade e viscosidade que são excelentes para armazenagem geológica. Então aqui uma foto, né? Na verdade é um vídeo, que eu não vou mostrar o vídeo para vocês. Então tem o CO2, aqui está o líquido, né? Aqui está o gás, e aí conforme você vai aumentando a temperatura, é interessante você ver aqui umas ondas, como se fossem uns vapores e uns negócios bacana. O vídeo depois tem no YouTube, é fácil ver isso aqui, né? Mas vira uma espécie de emulsão, como se fosse uma maionese, como está mostrado aqui. Tá? E aí mostrando, né, como eu estava falando para vocês, o que acontece? A densidade é próxima da do líquido. E por que eu quero densidade? Quanto maior a densidade, maior a tonelagem de CO2 que eu mando para o subsolo por metro cúbico processado, vamos dizer assim. Tá? E o que interessa é quilos, toneladas, megatoneladas, gigatoneladas de CO2. Tá? Então, eu quero um fluido numa condição que a densidade seja grande. E eu quero uma viscosidade baixa para que a dificuldade de penetração nos interstícios da rocha seja pequena. Por quê? Porque se for difícil empurrar o CO2 para dentro da rocha, eu vou ter que gastar energia para fazer isso. Tá? E eu não quero. Então eu quero baixa viscosidade, alta densidade. Ou seja, né, não sei se você se lembra, a definição de viscosidade cinemática é a viscosidade dinâmica dividido pela densidade. Então eu quero, na verdade, baixa
Se eu quero alto Rho, baixo Mi, eu quero, né, baixo Mi, Ni, ou Ni em francês. Tá? Então, o que eu quero? Aqui está um gráfico real do CO2, da viscosidade cinemática, em função da temperatura para uma densidade constante de 500. Tá? Então, vocês veem que tem um ponto de mínimo, perto ali do 31, que é exatamente o ponto de passagem para o supercrítico. Então, injetar CO2 nessa região aqui, mais ou menos, um pouquinho acima do supercrítico, é ideal, porque eu vou ter o máximo de densidade com o mínimo de viscosidade. Então, o esquema de armazenagem, isso já começa, nos Estados Unidos já tem dutos de CO2, mas transporte por navio, ou caminhões que vão nas empresas buscar o CO2, né? Então, você tem todo um sistema de transporte, né? Ou seja, aqui já virou um vetor de carbono, que é, então, o CO2 supercrítico, mais ou menos nessa região aqui. Seja por caminhão, navio ou duto. Tá? Então, isso aí vai ser transportado para empresas que operarão poços de injeção de CO2 no subsolo. Tá? Isso já existe, já está sendo feito. E no Brasil, como é que isso poderia ser feito? Então, eu vou falar agora, só a última coisa que eu vou falar, sobre o armazenamento geológico, como isso pode ser feito, e, em particular, no Brasil. Então, armazenamento geológico de CO2, na verdade, começou com essa situação 2 aqui. Na verdade, isso é uma tecnologia que começou nos anos 70 para aumentar a produção de petróleo de poços que já estavam perdendo a pressão. Então, você tem um poço aqui, que é esse vermelho, né, e está perdendo a pressão ali embaixo. O pessoal teve a ideia, não, eu vou furar um poço aqui do lado, eu vou injetar o CO2 aqui, e esse CO2 vai empurrar o óleo, né, e eu consigo, digamos, lavar a rocha, porque o reservatório, na verdade, é uma rocha porosa, né, e o óleo está nos interstícios. Tá, okay? Então, isso é uma tecnologia dos anos 70, e eles começaram a fazer com sucesso, tanto onshore quanto offshore. Tá? Só que eles perceberam o seguinte, mas o CO2 fica preso lá. Né? Então, beleza, eu posso fazer isso. Então, eu posso usar o chamado Enhanced Oil Recovery, que nem é muito, né? Porque a gente está falando de milhões e gilhões, eu inventei um termo aqui, né? De toneladas de CO2, mas eu posso, por exemplo, eu acho que é a situação em os aquíferos salinos, ele pegou um offshore aqui. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, um aquífero salino, tá? E é um reservatório de água salgada. Tá? Um aquífero salino, e estou dando ênfase a isso porque tem muito no planeta Terra. Né? Por quê? Porque tem muita água salgada na Terra, há muito tempo. Então, eu injeto CO2, ele reage com sal lá e forma óxidos e fica preso lá. Eu tenho que ter, obviamente, uma camada de rocha impermeável em cima, né? Senão esse CO2 volta para a superfície. Então, existem condições em que um reservatório geológico pode ser um reservatório de CO2. Então, podem ser poços antigos, aquíferos salinos, poços ou reservatórios de petróleo que já estejam esgotados, eu posso preencher com CO2. Tem várias condições que poderiam. Isso também não é uma tecnologia muito nova. No Brasil, já foi feito um estudo, que são essas regiões em amarelas aí, né? Essas regiões em amarelo, né? Que são, na verdade, aquíferos salinos, majoritariamente aquíferos salinos. Tá? Olhando os números primeiro. Então, no Brasil, a gente teria, em termos de reservatórios antigos de óleo e gás, daria para armazenar 2,5 gigatoneladas de CO2. Isso é mais ou menos 6 anos de emissões. Então, não vai nem fazer cosquinha no planeta Terra, né, na atmosfera. Tá? Agora, em termos de aquíferos salinos, que são os amarelos aí da foto, tá? Eu tenho capacidade para 2.000 gigatoneladas, que são 5.000 anos das nossas atuais emissões. Daqui a 1.000 anos, a gente já vai estar funcionando com a energia do pensamento. Né? A gente já virou... A gente está todo mundo morando na internet. Acho que nem tem mais o corpo físico. Né? Eu estou meio zen hoje, né? Então, tá ok? Tá okay? E o pré-sal nem foi, porque esse survey aqui é de antes do pré-sal, é velho esse negócio. Né? Então, no Brasil tem condição, e muitos países do mundo têm essa capacidade. Né? Aqui, uma vez eu falei isso lá em São Paulo, né? Esse amarelo aqui, na verdade, é um aquífero salino que fica embaixo do Guarani. O Guarani, na verdade, fica mais ou menos
aqui assim, né? Ele é maior que o Guarani, né? Acho que eu fiz errado aqui, mas ele é maior que o Guarani. Aí eu falei lá em São Paulo, numa palestra, não, vamos injetar CO2 embaixo do aquífero Guarani. O Guarani, ele está aqui em São Carlos, ele está a 400 metros de profundidade. Esse salino aqui está a 2.000, 2.500 metros. Então, e tem várias camadas impermeáveis entre o Guarani, então não tem o menor problema. A gente faz coisa muito, muito, muito pior com a natureza. Isso aí não é um problema. Mas, voltando aqui, né, é perfeitamente factível. Né? E resumindo, né, conclusões. Tecnologicamente, é ou será, muito em breve, possível construir, produzir CO2 supercrítico e ainda exportar energia, garantindo o balanço negativo de carbono. Seria a viabilidade técnica, né? A viabilidade econômica. A perda de receita com eletricidade pode ser compensada pelos créditos de carbono. Isso depende de desenvolver algumas tecnologias, são aquelas caixinhas amarelas que eu mostrei, e depende também de você fixar os créditos de carbono, né? A viabilidade econômica depende, então, de fixar definição judiciosa de limites e taxações, por exemplo, limites muito altos resultam em queda do preço do crédito de carbono. Então, ou seja, alguma política no sentido policy, né? De oneração do carbono para que se torne viável. Isso tem que ser acordado, e pior, tem que ser acordado multilateralmente. O CO2 é um poluente extremamente democrático. A gente está respirando aqui o CO2 que foi emitido na China, né? O esloveno está respirando o CO2 do meu gás de escape e assim por diante. Tá? Ele viaja pelo planeta Terra inteirinho. Então tem que ser feito um acordo internacional para fixar, né, para onerar o carbono fóssil para viabilizar essa nossa máquina aqui. Tá? Então, assim, é a última transparência. Essa nossa máquina é possível economicamente, é possível tecnicamente e, né, obviamente, né, como seria? Essa máquina, no fundo, vai conseguir colocar o carbono de volta no subsolo, né? Vamos ser capazes de manter o nosso padrão de vida, tá? E tudo isso graças à energia do sol. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigado. Tá. Bom, fico à disposição para perguntas. Eu não sei como é que está a organização. Boa noite, professor. Eu sou João Pedro, faço engenharia química na UFSCar. Uhum. Então, vou entrar um pouco na parte técnica da usina sucroalcooleira. Então, se o senhor não souber, tá bom, me desculpe. Tá. Na parte de separação de nitrogênio e oxigênio, você vai usar uma membrana molecular? É essa a ideia? Isso, seria essa a ideia. Porque eu desenvolvi um projeto usando o Aspen Plus, eu não sei se você conhece o mecanismo, que após a destilação principal do etanol, se tem um setor que chama destilação extrativa, que é para refinar ainda mais o etanol, tentando excluir o máximo de água possível. Sim. Essa destilação extrativa ela pode ser usada usando essa membrana molecular. No entanto, o próprio programa e as simulações que a gente fez, o preço é muito alto, tanto de manutenção quanto de aquisição disso no Brasil. Como seu estudo de caso foi no Brasil, alguma ideia como contornar essa parte do processo? Bom, uma ideia é exatamente isso, né? São essas membranas, e o limitante aqui, se eu não me engano, nos nossos cálculos, eu tenho que gastar menos do que 50 kJ por quilograma de O2. Esse é um número que você pode até guardar. Então, seja o que for, eu tenho que gastar por aí, né? Agora, com relação à tecnologia de membrana, eu sei que ela é cara, eu conheço a tecnologia, né? O pessoal tentou aplicar, só que acaba sendo caro, inviável. Mas aí é um pouco que nem os painéis fotovoltaicos, é uma questão de ganhar escala, porque aí com ganhos de escala o preço acaba caindo, né? E, principalmente, digamos,
o crédito de carbono. Porque, digamos que custasse US$1 bilhão e emitir 1 milhão de toneladas de carbono. Tá? E a gente emite 400, mais ou menos. Né? Aí é óbvio, aí é viável pegar até com a pinça o CO2. Né? Você entende? Então, tudo é uma questão de calibragem do preço do crédito de carbono. Tá? E esse é um negócio muito delicado, porque isso não é um mercado real. O mercado real é vinho, né? Cerveja na época do carnaval e tal. Quer dizer, são coisas que a gente tem. Ou água, né? Água, a gente tem demanda natural por isso. Agora, alguém quer comprar crédito de carbono? Né? Não. Então, é um mercado artificial. E todo mercado artificial é um negócio delicado. Né? Então, tem que ser feito um estudo muito judicioso para fixar o crédito de carbono. Se fizer isso, né, essa fixação tem que levar em conta esses gargalos tecnológicos. O que eu não sei dizer, eu sei um pouco, né? O que eu não sei dizer é se essa tecnologia já está no seu limite teórico. Porque, por exemplo, o limite teórico do gasto energético aqui, isso é fácil de calcular, é fazer um balanço de energia de Gibbs, né? De energia livre de Gibbs. Então, quando você faz esse balanço nessa operação aqui, você vai ver que o limite mínimo teórico do gasto energético é em torno de 38, 32 kJ por quilograma de O2. Eu falei 40, 45, 50, então a gente já está próximo do limite mínimo. Tá? Então, né, você vê, a gente tem que desenvolver uma tecnologia de separação, seja ela qual for, tá? Que tem que desempenhar energeticamente nesse nível. Eu passei muito rápido, aqui, por exemplo, né, você conhece o setor, né? Então, uma das ideias aqui é processar a vinhaça. A vinhaça tem muitos nutrientes. Bom, primeiro, eu faço uma digestão anaeróbia para recuperar um pouquinho do teor energético, mas os nutrientes estão aqui nessa seta, NPK. E a ideia, e essa caixinha é bem amarela, quer dizer, é uma tecnologia bem inviável hoje, eu vou cultivar algas, ou seja, eu vou fazer fotossíntese e eu vou fazer um pouco de separação. E o rejeito da fotossíntese é o O2. Então, eu consigo diminuir um pouco essa separação aqui com essa produção de O2 aqui. Né? Mas, assim, tudo isso é feito para... Você vê, e aquele fotobioreator ele não está aqui nesse diagrama. Né? Porque, digamos, ali no fotobioreator, essa exergia aqui, a microágua está tirando do sol, na verdade. Né? Mas, seja como for, né? Tá aqui eu tenho esse limite. E eu não sei dizer se as tecnologias hoje, membranas e outras, eu conheço membrana e criogênica. A criogênica está longe de desempenhar, mas a membrana, pelo menos em pequena escala, eu sei que está próximo. Então, professor, só fazer um comentário, até vou trocar uns e-mails com o senhor, mas voltando ali volta um slide que você estava antes, ali nas partes amarelas que você... Nas caixinhas, né? Exato. Então, mais um comentário que tanto a vinhaça quanto a flegmassa e o próprio gás carbônico, que é residual do processo de cana-de-açúcar, eles têm um valor comercial agregado. Uhum. Então, esse seria mais um desafio econômico que você está propondo. Por exemplo, a vinhaça ela é utilizada como fertilizante. Que é a pior coisa que você pode fazer. Exato. Porque para cada tonelada de NPK que você tem na vinhaça, você tem que transportar 499 toneladas de água. Uhum. Né? Ou seja, está transportando água. Melhor transportar NPK na forma sólida. Né? Não, certo. E só mais um comentário. Você tinha dito que o balanço de massa da água na usina ela é negativo, mas ele é muito próximo de ser fechado. Pelo menos no estudo de caso que a gente está fazendo lá no Aspen. Então, se você quiser que eu te mande o projeto depois... Eu gostaria. Esse dado que eu comentei é um estudo feito no Aspen também, por acaso, mas não por mim. Então, eu estou papagaiando, eu não quero nem dar a impressão, nem que pareça que eu fiz essas contas. Né? São trabalhos que eu li que foram feitas essas contas aí. Agora, não duvido, não. Eu acho que... Por quê? Porque isso que eu li pode já ter um tempo, né? E foram feitos esforços para melhorar o balanço hídrico, sim. Então, você pode estar com uma informação até mais atual que a minha. Obrigado, senhor. Eu gostaria, sim, de receber o artigo lá.
Boa noite, professor. Meu nome é Fernando. Eu queria parabenizar o senhor primeiramente pela palestra, muito boa. Em segundo, eu queria dar um pouco de Sérgio Pança, como o senhor mesmo falou, né? E perguntar quanto que, pelo menos no Excel, quanto seria em porcentagem esse delta de energia que você precisaria. Em segundo lugar, queria saber quanto ao supercrítico, quanto abaixo do solo você precisaria, dependendo do lugar, e se já existem bombas para isso, assim, né? Porque já é a mais que megapascal, quase a segunda ordem já, né? E que temperatura teria o subsolo para conseguir manter esse supercrítico aí no subsolo? Tá. Então, com relação à demanda energética, é aquele número que eu falei, né? As 40, 50 quilojoules por quilograma. Tá? Esse é o custo energético. Com relação a existir ou não, existe sim, porque esse ciclo termodinâmico que está aqui, na verdade, quando eu fiz isso daqui, as contas que a gente fez, eu estou imaginando que eu estou trabalhando com água. Mas já existe ciclos, usinas de geração, né, que trabalham com CO2 no ciclo, como fluido de trabalho, e CO2 supercrítico, e instalações industriais. Então, existe toda uma infraestrutura industrial. Quando eu falo assim, é comercialização, manutenção, projetos, experiência, né, de mercado, para trabalhar com CO2 supercrítico, principalmente por causa desses ciclos, né, são usinas mesmo, com CO2 supercrítico. Então, e também existem empresas que já estão colocando CO2 no subsolo, ou seja, para fazer o Enhanced Oil Recovery, isso desde os anos 70. Então, existe. A sua terceira pergunta, temperatura, né? Eu não conheço, porque assim, como eu disse, é meio Discovery Channel, e eu sou especialista em algumas poucas áreas de estudo que eu falei para você. Né? Com relação à armazenagem geológica de CO2, tem toda uma infraestrutura institucional, inclusive. Por exemplo, existem organizações internacionais dedicadas a elencar quais os requisitos um reservatório, uma determinada formação geológica deve satisfazer para ser um armazenador de CO2. Então, por exemplo, ela tem que ter uma camada impermeável em cima, porque assim, o critério para fazer diferença no equilíbrio químico da atmosfera, você tem que sequestrar esse CO2 por no mínimo 150 anos. Então, por exemplo, fazer móvel e casa de madeira não sequestra CO2. Por quê? Porque em 150 anos, o carbono que está ali naquela madeira, em 150 anos, aquela madeira da casa, do sofá e tal, já apodreceu e volta para a atmosfera. Tá? Então, tem que satisfazer uma série de condições que essas instituições definem, e aí tem muita pesquisa sendo feita. Então, tem pessoal que estuda reservatórios, pessoal de geologia, né? Então, você injeta o CO2, eu já vi simulações, né? Então, o CO2 no primeiro ano, no segundo ano, como é que ele está no reservatório. Então, tem muito trabalho, não quero dar a impressão de que eu entendo essas coisas, eu só sou um curioso, né? E eu leio sobre essas coisas. Mas tem realmente muito trabalho. Então, não é um negócio assim tão incipiente quanto talvez eu tenha passado a impressão. Mesmo com a perda de carga na tubulação, ainda existe bomba para isso, assim, não só no caso de conseguir transportar supercrítico, mas na perda de carga para injetar ainda consegue. Então, é aquele gráfico que eu mostrei para você, né? Esse aqui, olha, né? A viscosidade, né, o que vai no numerador aqui, é extremamente baixo. Tá? Então, você está bombeando o líquido com viscosidade de gás. Então, se fosse fazer uma analogia, lembra dos supercondutores de eletricidade? Então, é mais ou menos isso. Né? Por tonelada de CO2 bombeado, o gasto energético é baixíssimo. Né? Por quê? Porque a densidade é alta e a viscosidade é baixa. Né? E, lembrando, as condições são extremamente brandas, né? 30 graus tem água. Às vezes, bombear água com temperatura bem mais alta. Né? Difícil é bombear alguma coisa a 400 graus.
Por exemplo, tem usina solar, termosolar, que usa sal líquido, né? E aí é um problema, porque se ele baixar de 160, alguma coisa assim, ele solidifica, né? Então, você tem que ficar trabalhando com um fluido a 200 graus. É complicado, né? No caso do CO2, isso é uma característica do CO2, feliz, né? Então, a temperatura baixíssima, 30 graus, 70 bar é tranquilo também, tá? Não é a pressão do pneu do carro da gente, que é 2, 3 bar, né? Mas também não são 200, 300 bar. Tem caldeira de vapor que trabalha com 150 bar e caldeiras supercríticas com 400 bar, 350 bar. Então, tecnologicamente, é muito tranquilo trabalhar com CO2 supercrítico, né? E é uma felicidade, na verdade, uma coincidência. Outros fluidos têm outras características. Boa noite. Oi? Quando você extrai essa matéria orgânica, no caso do petróleo principalmente, você causa alguns impactos, por exemplo, uma fragilidade na estrutura, né, no seu solo, por exemplo. Ou mesmo se a gente pegar a própria transformação da matéria orgânica em petróleo, por exemplo. Quando eu injeto esse gás carbônico supercrítico no meu solo, eu causo algum impacto no solo, esse gás carbônico pode se transformar em alguma outra coisa. Quais são os efeitos colaterais previstos para essa tecnologia? Não, então, talvez você esteja fazendo um paralelo com o que está acontecendo com o gás de xisto, né? Com a tecnologia de hidrofraturamento. Não sei se você está fazendo esse paralelo. No caso, não há hidrofraturamento para fazer a injeção de CO2, porque, na verdade, o que a gente quer é fazer o contrário. A gente quer pôr o fluido dentro do reservatório, dentro da rocha porosa. Tá? Óbvio que se eu fizer de tal maneira que esse negócio volte ou cause algum impacto, mesmo que local e não global, não vai interessar. Então, se você olhar essa que eu estava respondendo para ele ali, se você olhar esses organismos que definem como tem que ser um reservatório, né, reservatório que eu digo assim, geológico, você vai ver que não tem a menor chance. Então, por exemplo, tem que estar no mínimo a 2.000 metros de profundidade, tem uma série de requisitos, né? E é interessante porque você pode pensar assim, poxa, mas com tantas exigências, não vai ter lugar? Não, mesmo assim, tem reservatório para 1 milhão de anos de emissão. Como eu disse, daqui a 1000 a gente já vai estar usando a energia do pensamento mesmo, né? Então, no caso do CO2, com essas restrições todas, não tem problema nenhum. O problema que acontece com o xisto é que você tem que aplicar a tecnologia de extração, que no caso é o hidrofraturamento, onde está o reservatório de xisto, né? Por exemplo, o Piauí tem ali embaixo da Chapada do Araripe, tem um reservatório de xisto, né? Legal, vamos produzir petróleo lá. Pelo amor de Deus, em cima você tem reservas ecológicas fantásticas. E eu esqueci de falar, né? Você tem o xisto, você tem água quente ali, inclusive fontes, não sei se você fez assim, eu tive uma aluna que era de lá, né? Chapada do Araripe. Então você tem fontes termais ali e tal, que você vai produzir petróleo ali, de repente esse negócio, né, estraga a sua fonte termal, um potencial turístico fantástico, toda uma reserva ecológica em cima ali fantástica, só que o xisto está ali, né? Agora, CO2 tem lugar de sobra para você pôr CO2, né? Ainda mais com todas essas condições que são fixadas, né? Então fica tranquilo com relação a isso aí. Eu falei da história porque eu tenho uma aluna que está fazendo IC comigo, eu comecei a contar essas histórias. Professor, eu sou de lá, né? Eu achei que era pouco conhecido. Alguém queria fazer mais alguma pergunta? Bom, eu queria então agradecer ao professor Seleguin imensamente. Uma salva de palmas para ele, por favor. E queria pedir um favor para vocês, se vocês puderem dar um feedback para a gente, tanto positivo quanto negativo, principalmente negativo, que é o que faz a gente melhorar esse evento. Se vocês puderem entrar no site seeusp.com,
Tem uma aba ali em cima, contato. Vocês colocam o nome, e-mail e manda feedback pra gente tentar evoluir sempre. E queria agradecer imensamente a presença de todo mundo, que já são quase 10h30 da noite, vocês estão aqui ainda. Uma salva de palmas para vocês também, que vocês são... Obrigado mesmo. Até amanhã, galera. Obrigado.